Muito bem, muito bem. Bem-vindo a todos aqui, mais uma vez conosco no Entre Neurônios. Hoje, o quarto episódio aqui do grupo Karen, eu, Arthur e Paulo, com a temática do impacto do exercício na performance cognitiva e saúde mental. O tema está direcionado para a mente, até porque o mote nosso aqui é a mente, mas eu acho que seria muito. Não seria justo da nossa parte estreitar tanto o impacto do exercício físico apenas para a mente. Até porque a mente está dentro de um contexto do ser humano, do corpo, né, da alma. Vamos esticar aqui, acho que é legal essa amplitude que nos deixa bem pequenininhos perante o tema. E, e é algo assim, até meio óbvio, né? Que a gente vai ter que começar a falar sobre o óbvio, mas hoje em dia a gente acaba precisando falar do óbvio mesmo, né? E não precisa ter medo, porque as atividades, a rotina, ela vai tirando essa sensibilidade ou essa reflexão perante o óbvio. Então, compete a nós, né? Ou dentro da atividade assistencial do médico, ou aqui como podcast, como informativo, até como família, vizinho, amigo, a lembrar, a comentar, né? Então, antes de passar aqui o bom dia, a palavra a cada um de vocês, eu vou começar citando aqui o meu exemplo também. Aí eu gostaria que cada um, quando desse bom dia, citasse. Eu aqui, o pessoal que me conhece, sabe que eu sou muito relacionado e dedicado às atividades esportivas. O meu passado, assim, de moleque, era o futsal, como a maioria do brasileiro, né, jogar bola. E eu era goleiro, por incrível que pareça, e treinei, competi como goleiro de futsal. Já lá para a época no final, lá do cursinho, eu fiz capoeira, cheguei até o terceiro cordão da capoeira. E aí, quando eu comecei a faculdade, eu fui para o atletismo lá da Unifesp. E nunca tive índice competitivo, mas eu corria com o pessoal lá do atletismo, fui muito bem aceito. E eu acabei fazendo provas de endurance. Aí eu até montei uma equipe, na época, Seiva, o Kumala, o Delcemia, né, que é o Rafael Moriac, o irmão dele, o André. E fizemos uma equipe, até competimos aí pelo estado de São Paulo em corrida de aventura. E aí depois migrei para corrida de endurance, fiz ultramaratonas, provas aí de 100 km, 70 km. E depois comecei a treinar ginástica, argola, levantamento de peso olímpico e jiu-jitsu. Hoje já estou aí na faixa marrom. E vocês veem, não consigo ficar sem, né? Que já comentei outros episódios aqui que se eu fico sem treinar, sem fazer alguma atividade física, eu fico maluco aqui em casa. Então, mostrando a minha conexão, minha dependência da atividade física. Então, passar aqui para Karen. Bom dia, Karen. E aí? Me conta um pouquinho também de ti. Vamos lá, bom dia, tudo bem? Bom, também cresci numa família que meu pai nos estimulava muito a praticar esporte, ele sempre gostou muito. Então foi uma coisa enraizada que veio, mas eu vou ser muito sincera, se você me falar, vá para uma academia, vai lá, levantar peso, pelo amor de Deus, não vai dar certo, não gosto. Mas eu acabei me encontrando em outras coisas. Jogar tênis desde nova. Hoje eu faço pilates, eu gosto bastante. A gente vai encontrando outros meios, dá para encontrar outros caminhos, né? Fui pro beach tênis também, que todo mundo fala: ah, você também caiu na modinha do beach tênis. Gente, é uma delícia. Eu morro de rir, eu acho muito gostoso, é divertido. É a questão de você trazer também o humor, porque você ri também, você não tem a perfeição ali, né? Então, assim, é uma coisa muito, muito gostosa. Isso você acaba fazendo um pouquinho, dali a pouco você vê que você sente falta disso. E nós somos um conjunto, né? O Fábio citou isso, eu achei bem legal. Corpo, mente e alma. Não é falando da parte religiosa, a gente está falando de uma parte talvez espiritual, que eu acho que é importante, e ao bem-estar, se a gente for ver bem, né? Que faz com que a gente tenha ali um equilíbrio para ir levando a vida com mais qualidade e reduzindo os impactos que são maléficos por aí para a nossa parte física, cognitiva e por aí vai. Mas é isso. Mas é legal que você comentou, Karen, porque a gente fala muito da musculação porque é prático, fácil, mais organizado, né? Mas eu também Uhum, compartilho contigo. A musculação por si só, a maquininha, me estressa. Então, eu nunca consegui manter durabilidade na musculação, por exemplo. Agora, quando eu uhum, encaixei levantamento de peso olímpico, argola, que são exercícios livres, né? Aí eu me encaixei uhum. melhor, então consegui ter longevidade. Não sei, e aí, Paulo, o que tu acha? Porque o Paulo já dá mais da muscula, né? Mas bom dia, Paulo, diga aí.
Bom dia, olá, todo mundo que estiver nos ouvindo. Realmente, eu sou a minha praia, por enquanto, é mais a musculação. Eu acho que muito por causa da rotina, né, dentro da faculdade e dentro da família, além de ser alguma coisa que eu realmente gostei. Mas agora que o senhor falou, doutor Fábio, realmente, os exercícios em máquina, né, geram uma. Você fica assim, meio perdido, fica meio. Não sei, é meio esquisito. Os livros acabam que dão uma sensação melhor. Mas a musculação é realmente muito prática. E, assim, às vezes você tem uma horinha e meia livres para desocupar a cabeça, né? Até fazendo um paralelo um pouco com o episódio passado sobre burnout, né? Às vezes você tá ocupado, preocupado com muita coisa, você vai lá, faz uma horinha, levanta peso, cansa, e aí você chega em casa, parece até que tira o peso de cima de você. Então, é o que eu sinto, pelo menos, levando em consideração tudo, né? Rotina, família, É, é o isso. legal é ouvir isso, porque assim, não tem certo e errado, né? Então, você vê, eu e a Uhum, Karen, talvez usar a musculação, a maquininha, porque é prático mesmo, sentar lá e fazer uhum, exercício, resolve. Mas para nós, o impacto já uhum, não é, mas para você funciona, e tudo bem. Você pegar um livro, eu vi só citando aqui o Schwarzenegger, por exemplo, né? Que é o que vem da linha de musculação, essas coisas, uhum, né? Então, ele medita, para ele funciona. Ele medita, exato. fazendo academia, né? A maquininha. Já para mim, não, vai me estressar. Então não tem certo e errado. E você, Arthur? Eu tenho uma relação meio complexa com o esporte, né? Exemplo, eu sempre tive em casa. Meu pai, eu tenho lembranças muito jovem, de eu indo, meu pai treinar jiu-jitsu, eu acompanhando ele, bem pequeno. Meu pai também sempre gostou muito de futebol, eu acompanhava. Eu até joguei futebol quando eu era pequeno, mais incrível que pareça. Não aprendi nada, porque eu sou horrível, mas eu fiz um ano de futebol. Mas nessa área mais recente, eu tenho que dizer que a pandemia mudou muito a minha visão, né? Que eu dei uma parada bem grande de praticar esporte. Eu praticava academia até ali 2017 com relativa frequência. Tipo, eu tava até lembro, perto do colégio ali. Sempre ia com meu pai no final da tarde. E até gostava, achava interessante. Só que na pandemia, ficar em casa, aquele negócio, e muito tempo na frente de tela e estudando, né? Tentando estudar naquele caos. A gente começou, eu e meu pai começamos a andar de bicicleta, Tentando passar no vestibular ainda, né? No meio aquela da loucura, pandemia. esse absurdo, e o mundo meio que desmoronando ao nosso redor, né? Eu e meu pai a gente começou a andar de bicicleta, que foi uma coisa que eu também sempre gostei. E aí, nisso, lembro que a gente criou um grupo e começamos a andar aí, que nem uns doidos, todo dia quase. E eu posso dizer com grande certeza que andar de bicicleta é meu esporte favorito, porque eu gosto da sensação de liberdade e velocidade que isso dá. Só que, ao mesmo tempo, eu não consigo fazer com tanta frequência, porque eu não gosto de sair e andar só uma horinha, entendeu? Geralmente, quando eu saio, eu pego ali pela BR e vou embora. Vou até lá perto do conjunto habitacional no final da cidade e volto. Então, tipo, e para mim é um esporte muito libertador, né? Como eu disse, é liberdade, é velocidade. Mas, no geral, a gente tenta ir pra academia, né? Fazer musculação. Eu acompanho muito o Paulo, até pra gente ser amigo, então ele me ajudar bastante com os treinos. Só que, como o senhor disse, é algo que estressa bastante ficar lá na academia, né? Pelo menos para mim. É difícil manter uma frequência muito por causa disso. Então, geralmente eu tenho picos e depois reduz, aí vem outro pico. É difícil fazer algo horizontal e uma rotina bonitinha, né? Então, eu tento intercalar hoje em dia, né? Pelo menos 2 a 3 vezes na semana tentar ir na academia. Não consigo toda semana, mas a gente tá nessa luta. E a faculdade é estressante nesse aspecto. E ajuda, assim. Com certeza ajuda. Se de perto de prova, ou então esse semestre que a gente teve a prática no Corpo de Bombeiros, lá, não, vamos dar uma treinada aí, porque senão vai que tem uma situação lá que a gente tem que, sei lá, levantar uma árvore, carregar alguém no fundo de uma ribanceira, né? Como o pessoal diz que rola, né, às vezes. Então, foi importante a gente dar um treino um pouquinho mais forte antes da ida para o bombeiro, justamente pensando nisso. E mobilidade, que é muito importante lá também, né, Paulo? Para poder planchar o pessoal.
Mas veja que interessante você está trazendo aqui, né? Dois aspectos que eu queria colocar que você trouxe, Arthur. Olha que legal, cara. O primeiro, veja que o exercício ele tem uma conexão com uma limpeza mental e espiritual, como a Karen já falou, não é religioso, né? Da alma mesmo, né? Assim, de entendimento de mundo, A se meditação, né? situar, se sentir bem, né? Então, o Arthur colocou uma coisa que a bike, para ele, produz o que a academia não produz, e eu compartilho disso do Arthur. Talvez já o Paulo, e a Karen também, por exemplo, em relação à academia, né, à musculação. Já o Paulo não, ele já se conecta na musculação, ele consegue estar na maquininha e tá lá, e a coisa vai fluindo, e ele vai limpando e ele sai mais leve de lá, não é só cansado pelo treino. E isso, para fazer analogia com o Arthur, quando eu fazia corrida de aventura, além de pedalar, correr e remar, né? Remar não, canoagem, né? Que a gente fazia, a canoagem, o ato do remo, né, em si, para mim era o mais conectava com a cabeça, me limpava assim a cabeça. Por quê? Além de você ter contato com a natureza, né, a gente remava muito ali na represa da Billings, lá em São Paulo, então o barulho da água batendo no, no duck, né, que a gente usava o inflável lá, o bote inflável, aquele silêncio da natureza, aquele ritmo de remo, tal, tal. Quando via, passava 1 hora e meia. Nossa, aquilo era libertador para mim. A bicicleta também. Naquela época eu pedalava também, e até a Imigrantes voltava ali quase na conexão lá para Santos, a gente voltava a fazer uns treinos grandes. Mas hoje eu te falo assim, eu gosto de pedalar, mas eu tenho medo por causa não temos segurança aqui para pedalar, né? Principalmente do trânsito violento. Mas o Arthur trouxe uma coisa interessante, que é a conexão, né, Karen? E não tem certo e errado. Por exemplo, provavelmente a Karen deve ter conexão, o próprio Pilates, que é talvez uma coisa mais, que não tem tanto energia, né, Karen? Fala um pouquinho. Você deve sair de lá melhor, não é isso? Só de É, mara- alongar, não é? é maravilhoso, porque é o seguinte, o mais importante no esporte, claro, tem pessoas que gostam dos esportes coletivos, aquela agitação, aquela adrenalina, aquela coisa, é intermédio, né? Vocês têm isso como exemplo, aquela torcida, aquela gritaria, aquela coisa toda, é o futebol, é o vôlei, é não sei o que e tal. Mas também tem aquele outro lado do silêncio, que eu acho que traz você ali, pelo menos no meu caso funciona muito bem, e talvez aqui, para vocês também, até o Arthur trouxe aí uma forma legal, o ciclismo, né? É você e a tua bicicleta ali, focando onde é que você vai, prestando atenção, se tá seguro, não tá, a natureza por onde você passa. O Pilates, por exemplo, para mim funciona como uma meditação. Ali juntou para mim o yoga, a meditação, num esporte, numa coisa só, não digo esporte, mas ali, numa atividade só. Porque eu tenho que focar na minha respiração, na minha postura, nos músculos que eu estou utilizando. Eu sinto cada parte do corpo. A natação é outra, que às vezes a gente tem que aquietar a mente, isso é muito importante. Né? É você e você e acabou. A natação, eu até brinco e falo assim, é você voltar pro útero da sua mãe. É você estar imerso àquela água, aquela coisa toda, a hora que você mergulha, é você e aquela coisa te sustentando, envolvendo o teu corpo. Então, a prática esportiva é você sentir quem é você ter a sensação, que músculo que você está usando, a tua respiração, que você existe. É o fato de você focar em você e dizer, eu inteiro existo. Quando você termina essa prática, o que que acontece? Você tem ali essa sensação de bem-estar, ela vai perdurar por muitas horas, pelo dia todo. Principalmente se você conseguir fazer na parte da manhã, que seria o mais indicado, né? Dura, a extensão é muito longa. O período de tempo desse bem-estar, ele vai se estender. Diferente, por exemplo, quando nós temos pessoas que, como fuga, né? O Fábio vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre os hormônios, enfim, mas que como fuga acaba utilizando, por exemplo, drogas, bebida, maconha principalmente, que está muito em moda, né? É aquela coisa, aquela sensação anestésica, teórica, que dura um pequeno período de tempo. E daqui a pouco você vai estar mal de novo, você vai estar estressado outra vez, os problemas continuam e você não tem essa sensação de bem-estar. E você está ali danificando órgãos do teu corpo, que hoje está tudo bem, mas daqui a pouco, você vai ver daqui a alguns anos, o impacto desse teu comportamento, né? Tanto que a gente vê pessoas idosas hoje que têm uma qualidade de vida, que têm menos problemas de saúde, físico, etc., são aqueles que fazem atividade física, os idosos que continuam. Nem que se for cuidar de uma horta.
né? E a gente vê a diferença, é visível, né? É isso aí. Você comentou, né, sobre a fisiologia, né, que o exercício vai promover, mas vamos falar de alguns dados antes. Olha só o pessoal que está Uhum, nos ouvindo aqui entender o tamanho da brincadeira, vamos falar assim aqui. Primeira situação que eu gosto, às vezes eu falo isso em aula com os alunos, né? Eu faço uma pergunta meio aberta, que é assim, poxa, quanto hoje no século XXI, após todas as conquistas e evoluções que a medicina nos trouxe, desde atividades cirúrgicas como medicamentosas, vacinas, enfim, todos os nossos recursos acessíveis ao século XXI, qual que é o impacto isso na vida da sociedade em termos de saúde e longevidade? E a maioria vai falar, nossa, doutor, a ideia é números altos, né? E infelizmente não. O nosso impacto, ainda hoje, após toda essa benesse que nos acompanha até o século XXI, está da ordem entre 18%, 15%, 20%, é o que eu consigo, eu como médico, impactar na vida das pessoas. E do outro lado, eu trago o quê? Eu pergunto, quanto que será que impacta a vida das pessoas, a mudança e a atenção sobre o estilo de vida, que no caso inclui atividade física e deixar de ser sedentário. Não só isso, claro, mas é um dos pontos fortes é não ser sedentário. E os dados mostram que pelo menos aí a maioria traz 50% de impacto, em alguns trabalhos mostram até 80% de impacto na vida da pessoa. Então, você pegar os dados americanos pelo CDC, que é o Centro de Controle de Doenças e Prevenção norte-americano, tem dados também deles aqui da década de 90, anos 2000, 2010, mostrando que o gasto americano com doenças crônicas, que normalmente estão relacionadas ao mau estilo de vida, somam o montante de 90% do gasto americano com saúde. Senhores, se tem alguma coisa para nós atacarmos, tentando fazer dar um cavalo de pau no cenário atual de doença, está aqui na nossa frente. É o estilo de vida. E dentro do estilo de vida, um dos pontos que merece atenção e dedicação é sair do sedentarismo, tirar o sedentarismo do público em geral. E como vocês todos já discorreram e eu também, vimos que não tem assim, tem que ser a musculação, não, tem que ser o yoga. Não, o que tem que ser é não ser sedentário. Essa que é a mensagem. E assim, e por que, né, fisiologicamente, eu vou estender um pouquinho, por que isso acontece? O podcast hoje, o foco era trazer o que o pessoal não consegue corresponder, que é exercitar-se e ter benefício mental. Mas vamos falar o que o pessoal sempre lembra, que é o impacto no corpo. Claro, tem que ter impacto no físico, né? Então, o que vai mudar? Então, muda no sistema cardiovascular, que a gente melhora o quê? Aumenta o débito cardíaco, melhora a perfusão tecidual, a elasticidade vascular arterial, reduz a pressão arterial, ela é um bom remédio para reduzir a pressão arterial, vai melhorar o metabolismo, vai deixar o corpo mais sensível à insulina, vai aumentar vai melhorar a lida lipídica, né? O perfil, o metabolismo lipídico dentro do corpo. Ele vai promover a melhoria do sistema imunológico, ou seja, fazendo um down regulation, segurando uma situação de autoimunidade, melhorando a resposta de vigilância para eventos infecciosos externos que adentram no corpo. Fora o que a gente vê, aumenta a massa muscular, aumenta a massa óssea, deixa o osso mais saudável, os tendões, produzindo melhor liberdade, melhor capacidade de deslocamento, de carga, como o Arthur falou, o bombeiro, nós vamos lá ter que às vezes ajudar, botar o paciente na prancha, ou mesmo no hospital, passar o paciente de uma maca para outra, ir para o mercado, pegar as compras do porta-mala, levar para dentro de casa, veja, são coisas que tem muita gente que já tem dificuldade para ter. Ou andar um quarteirão. Então, o exercício físico não é uma coisa mágica que fazendo uma semana ou uma véspera que você atinge esse platô de benefício. Realmente é o dia a dia, né? Nós temos essa prática. Volto aqui a fazer um link
o grande público que chega a mim no consultório, que é a dor lombar crônica, né? Então, como é que trata essa dor lombar quando não tem uma causa de doença? É mobilizando e fortalecendo essa coluna, que a maioria das pessoas não faz, porque quando a partir dos 20, muitos 30 e poucos anos, começa a entrar dedicado ao trabalho, família, e fica sedentário, isso é o fluxo que a gente pega. E aí vai redundando em hipertensão, diabetes, doenças mentais, depressão, ansiedade, insônia, e aí é o comum que bateu no médico lá pedindo um remedinho para dormir, né? Agora, só antes de passar a palavra para vocês, e a conexão com a mente, né? Porque o pessoal não faz vínculo da atividade física com a mente, mas não, já está comprovado a importância, a relação direta da atividade física com a atividade cerebral. Olha que interessante. Então, assim, o ato de praticar atividade física, volta a falar, não estamos falando de um esporte não específico, é sair do sedentarismo. Vai aumentar diversos neurotransmissores, entre eles serotonina, dopamina, noradrenalina e até endorfinas, promovendo aquela sensação que a Karen acabou de colocar, uma sensação de bem-estar após aquele esforço, após aquele sprint, aquele suor, e aquilo perdura. Então, e isso vai promover o quê? Vai promover sensações e condições mentais para lidar melhor com o estresse. Então, é aquela sensação que perdura, evitando que a gente recorra a outros recursos danosos ao corpo, como drogas, como álcool e como fumo. Ao fazer atividade física, tem uma substânciazinha, só para falar para vocês, chama BDNF, que é o Brain Derived Neurotrophic Factor, fator neurotrófico derivado do cérebro. Inclusive, esse é um dos fatores que promove muita sinapse. E aí tem um detalhe interessante. Quando a gente é criança, o BDNF ele é abundante no cérebro. Por isso a criança aprende muito rápido as coisas. Porque ele promove a sinapse. Porque ele promove a perda ou o ganho da sinapse. Porque para a gente adquirir função, lembrem-se, a gente tem que adquirir uma sinapse e perder outras, né? E a criança ela aprende muito rápido, por causa da abundância dessa substância. Aí o que acontece? Quando nós viramos adultos, essa substância fica menos disponível. Por quê? A natureza é sábia, porque a natureza defende o que nós já adquirimos. Porque se eu tiver abundância, é fácil adquirir alguma coisa, mas também é fácil perder. Então, por isso que o adulto, para aprender, é mais lento que a criança. Precisa do quê? Atenção. Eu preciso me dedicar à atenção para gerar esse BDNF. E atividade física facilita a produção. Então, por isso que quem tem uma vida mais ativa, sim, é provado, tem mais neurogênese, principalmente hipocampal, o hipocampo fica maior e tem mais plasticidade sináptica, ou seja, desenvolve melhor atividades cognitivas. Está provado, comparado com o sedentário. Fora, devido a esses hormônios, essa atividade muscular disparada, endorfinas, vai diminuir a produção de hormônio que vai levar à ansiedade e o estresse crônico, que nós já falamos aqui o problema disso em outros episódios. Vai melhorar, então, como já acabamos de falar, cognição, memória, inclusive chega a aumentar até o hipocampo. E um dos pontos que também entra naqueles cuidados de atenção, de estilo de vida, que vai promover até a regularização do ciclo circadiano, melhorando o sono. Então, às vezes, uma terapia para melhorar o sono não é tomar um Rivotril, é você aumentar a atividade física. E aqui até faço um adendo, porque a Karen falou, é melhor fazer atividade física de manhã. Sim, por causa disso. Porque entendeu? Ela vai te despertar, aí você vai se cansar e à noite você vai estar melhor para dormir. Mas tem gente, pessoal, conheço amigos meus que só treinam de noite para eles funcionar bem. Ele treina, chega em casa, toma um banho, meia hora, tá cansado e vai dormir. Então, mas mostrando que não tem um regramento. Mas o importante a recomendação em teoria é de manhã, mas se para você funcionar no final do dia, ok. Agora, a máxima que fica aqui não tem como abrir mão da atividade física. Então, após essa resenha, vamos dizer assim, conectando os pontos aqui, eu gostaria de ouvir aqui da Karen, agora já jogando um pouquinho mais para a mente, né? O que a gente pode colher e lidar com essa situação da atividade física, né? Mais especificamente aí da parte de ansiedade, depressão. Então, Fábio, foi legal. Você falou bastante coisa que realmente faz a diferença. E nós estamos falando aqui de dados científicos, né? Nós temos aqui artigos que falam sobre isso, são estudos, ninguém está falando aqui à toa, né? É uma coisa embasada em ciência, né? Então, o que acontece? Esses hormônios que são liberados, nós chamamos de hormônios da felicidade.
tem esse nome, né? Recebe esse nome, hormônios da felicidade, né? E o que que acontece? Eles têm, às vezes, o mesmo impacto de que se você, por exemplo, estivesse utilizando algum psicotrópico. Ele vai fazer, às vezes, o mesmo efeito. Você, vou tomar uma fluoxetina, por exemplo. Será que você realmente precisa? Será que não dá para aumentar uma atividade física? Mas, poxa, para mim é difícil, minha escala de trabalho é complicada, eu não sei se eu dou conta. E aí a pessoa acha melhor, fica mais fácil, tomar um comprimidinho é muito mais fácil, né? Muito mais prático, né? Se a gente for falar bem. Mas o que que acontece? Dá para fazer essas quebras. E aí você mesmo se testa. Então, por exemplo, vamos pegar. O meu caso é um deles, tá? Eu trabalho muitas e muitas horas na frente de um computador, uma tela de computador, né? Os atendimentos são feitos como? Eu estou sentada. Teoricamente é sedentário, isso é sedentarismo, não tem o que fazer. Vamos pegar, por exemplo, um radiologista, que vai ficar lá sentado, avaliando as imagens, horas e horas, enfim. Como é que você faz? Como é que você faz essa quebra? Eu comecei a fazer uma coisa que eu acho legal, além, claro, das atividades que eu faço, mas eu sinto falta, porque você também tem aquele problema circulatório e por aí vai. E de estresse, de cansaço, porque afinal de contas, ninguém aqui está trabalhando num resort. A gente tá lidando com pessoas com problemas, né? No teu consultório, com algumas ressalvas, vai vir alguém ali, ninguém vai vir com notícia boa, vai chegar para você problema, então você já tem aquele estresse, aquela coisa toda. Então, o que que eu faço? Pequenos intervalos de 5 minutos, entre um atendimento e outro, eu faço polichinelo. Polichinelo, gente. Eu vou lá, faço um polichinelo. Vou lá, vou fazer quantos eu consigo fazer o mais rápido que eu posso, dou aquele pico, respiro fundo, tomo água, sento, próximo atendimento. E aí vai. E aí eu começo a lidar melhor, porque eu fico contente comigo mesma, porque eu me desafiei, eu coloquei ali no meu trabalho. Eu falo, pô, você fecha a porta lá do consultório, ambulatório, que seja, faz lá 10, 15, 20 polichinelos rapidinho, respira fundo, próximo atendimento. Você vai ver que você vai dando picos de bem-estar e você se desafia, você está trabalhando com você mesmo está se desafiando. Então você começa a gerar esses hormônios da felicidade, do bem-estar. E você vai ver que automaticamente você começa a esquecer de tomar esses outros remédios psicotrópicos. É muito interessante, eu já vi casos assim. Eu tô esquecendo de tomar, eu não tô mais, eu não tô mais tomando, eu esqueci de tomar. E a pessoa tá bem, tá fazendo mais atividade física, eu falo, poxa, temos aqui um estudo clínico, né? Temos um estudo de caso aqui. E a gente vê que isso dá resultado. Então, é importante, você vai ter uma melhor autoestima, você É isso que eu ia passa a ter falar, mais Karen. Você falou da disciplina. parte a parte assim, em defesa do negativo, né? Então, é melhor que até um remédio. Mas o remédio não promove o positivo, que é o que você está Não, querendo falar agora. É isso que eu queria te provocar, você está entrando. Então, destaca isso também, porque além de você explicar que, olha, ele trata melhor o negativo do que um remédio, mas tem agora a grande vantagem: remédio nenhum traz positivo. Fala um pouquinho isso é muito legal. você não vai tratar o problema, você não vai tratar a causa do seu problema. Você entendeu? Não vai tratar a causa, porque é muito mais simples prescrever e falar, vamos dar um remedinho para resolver o que você está sentindo agora, mas eu não estou tratando a causa do meu problema. E a atividade física, ela vai te trazer o quê? Autoestima. Você começa a gostar mais de você. Você começa a se respeitar mais. E é interessante porque você vai ver, é fato. Pô, eu tô lá, eu tenho atividade física, eu tô me dedicando, eu tô gostando, a coisa tá indo, eu perco peso, começo a me sentir mais forte, né? Menos dores, aquela coisa toda. Concentração, melhora a Aumenta a concentração, concentração, fica mais fácil para melhora a estudar, memória, mas memória, exato. Você começa a ficar mais disposto, né? Você tem mais disposição. E aí você fala, poxa, tem uma coisa legal aqui acontecendo. Então você cria esse amor próprio, eu vou chamar isso aqui de amor próprio, que eu acho interessante. E aí o que que acontece? Automaticamente, às vezes você vai para uma festa, tem lá alguma coisa, um evento, vamos beber aqui, vamos tomar isso aqui, vou comer tal coisa. Às vezes você para e fala, putz, eu não vou estragar tudo que eu estou fazendo, né? Você começa a ser mais consciente daquilo que você começa a ingerir, do que você começa a comer. É muito legal, é uma coisa muito ampla, né? Vai se ampliando, como se você vai se blindando ali de uma grande coisa, que é um amor próprio muito grande, que vai te trazer uma porção de benefícios e físicos, tem mais mentais, uma por aí. aqui que também eu acho que você acabou de colocar,
que quebra a nossa preguiça, né? Porque, por exemplo, você levanta de manhã com preguiça, pô, não quero fazer nada. Aí tu vai fazer atividade física, seja qual for a da pessoa, correr, musculação, alongamento. Aí toma um banho, aí pronto, a preguiça foi embora. Tu tá disposto a fazer, não é isso? É. Olha, Fábio, você quer ver uma coisa? Vocês sabem, eu tenho um cachorro, né? E ela demanda atenção. É um cachorro que exige, que ela tem muita energia e tal. Pô, 6:30 da manhã hoje, Milquinha começa a latir, começa a chamar. Putz, aí você começa assim pro marido, né? Na esperança de que ele vai levar o cachorro para passear. Eu falei, não, peraí, ela é minha, eu vou lá, tal. Levantei e tal, não sei o quê. Gente, é tão legal. Me troquei, me arrumei e falei, bora, Milka, vamos lá, vai. Ela, alegre, me levando para andar, quis correr, e eu comecei a correr com ela, não sei o que lá. Pô, gente, no domingo de manhã, você fala 6:30 da manhã, eu voltei tão alegre, é tão gostoso voltar para casa ali, suada, cansada. Pô, menina, que legal, hoje, hein, vou te contar. Olha que gostoso. Não exigiu muito. Não tem, assim, claro, custo financeiro, você fala, ok, você tem que sustentar um cachorro, que não é barato. Mas te traz tanta coisa boa, você se vê obrigado. Até tem gente na rua que brinca e fala assim: é você que tá levando ela para passear ou ela que tá te levando? Né? E eu falo, Milka, então vai, Milka, pelo menos você me arrasta, né, Milka? Então é isso, gente. O, o, e, e eu queria ouvir assim, cara, agora dos meninos, porque a gente acabou de falar, eu falei aqui a conexão entre corpo e mente, né, do exercício físico e tal. A Karen trouxe aqui agora muito bem a parte do o uso do exercício físico para defender o negativo, eu acho importante, as doenças que advêm, e depois ela mostrou que traz também positivo, né? Ele promove o positivo, coisa que remédio algum vai promover. E vocês, Arthur, eu vou começar contigo lá no dia a dia. Vocês reconhecem isso? Tem exemplo disso? Eu acho que tem. Pelo menos eu, quando eu consigo manter uma boa média, indo na academia certinho, bonitinho, treinando bem, acho que tem essa diferença entre ir e treinar bem, né? Eu consigo ir várias vezes, treinar bem já é outra história. Você tá lá disposto, fazendo um treino que você acha que deu resultado e sai feliz, como o doutor comentou, né? Nem sempre isso acontece, pelo menos comigo. Mas eu acho que consegue sim puxar o positivo. Eu às vezes saio, não descansado, porque, como eu disse, eu não acho que a musculação que eu consigo fazer pela rotina é o que eu mais gosto. Mas eu saio satisfeito porque eu cumpri um objetivo, entendeu? E principalmente ir pela manhã, que é uma coisa que o senhor sempre falou com a gente, tentar ir pela manhã, é uma coisa boa porque tira da mente, né? Pelo menos para mim, como eu vejo às vezes como um peso para academia, porque eu preciso ir, eu sei que preciso, eu acabo ficando com isso na cabeça. Aí eu saio de casa para ir pra faculdade, tenho que ir pra academia mais tarde. Vou almoçando, tem que ir pra academia mais tarde. Vou pra aula, tem que ir pra academia mais tarde. Fica aqui martelando na mente o dia inteiro, tem que ir pra academia mais tarde, tem que ir pra academia mais tarde. E se eu consigo ir pela manhã logo, eu meio que, pô, já consegui, é um objetivo do dia feito. É que nem arrumar a cama de manhã, entendeu? Tá lá, é os objetivos marciais. Exatamente o que eu ia falar. A Karen já citou o livro aqui, que vale a gente relembrá-lo em outros episódios, sobre o Make Your Bed, Faça Sua Cama, do McRaven, do ex-comandante, né, do ex-almirante, dos SEALs, de que ter essa sensação, que você acabou de escrever isso, Arthur. Quando você vai, e legal o seu relato, porque às vezes eu falo empolgado, tal, mas eu acordo mal também para ir. É um desafio. Ou seja, é uma briga para ir para treinar de manhã. E depois que você volta, você começa ruim, começa duro, começa dolorido, aí vai aquecendo, que nem a Karen falou com o cachorro agora, volta feliz. E qual a grande sensação e impacto que eu vejo? Pô, eu já venci, já me venci pela manhã, que você não queria ir, você se venceu, que é o maior desafio, somos nós mesmos, né? E depois isso já abre caminho para outras coisas, mentalmente falando. Então, veja, além dos benefícios mentais diretos que nós acabamos de falar, olha esse indireto. Não é isso, Arthur? Então muda, não muda? Você vai para a batalha, que no seu caso é a faculdade, melhor, né? Muda completamente. É, E, pode ah, falar. perdão. Não, eu só ia estendendo o paralelismo da questão entre a atividade física e as medicações, né? Que a gente tinha até comentado mais cedo, a questão
da atividade física como, muitas vezes, a primeira linha de tratamento mesmo para pacientes, né? Para algumas condições. A gente estava, eu e o Arthur, a gente está rodando bastante nos ambulatórios da reumatologia esses dias, e a gente vem pegando muitos casos de pacientes com fibromialgia, né? E a gente vê que muitas vezes o paciente quer só um remédio, ou então às vezes fica é uma situação delicada, né? Porque hoje em dia, pelo que a gente vem vendo, o tratamento primário da fibromialgia na realidade é o exercício físico. E aí assim, e aí você pensa, como é que eu vou passar entre eu passar atividade física e, por exemplo, uma pregabalina para uma paciente, uma duloxetina para o paciente? A atividade física vai ter um melhor benefício, né, de ação. E quais são os efeitos colaterais da atividade física? Às vezes a pessoa fica mais forte, melhorar a confiança, né? Agora, uma pregabalina da vida, a duloxetina, tem N efeitos colaterais e que muitas vezes vai prejudicar essa pessoa, né? Então, até às vezes fazendo um ciclo ali que pode prejudicar a própria condição. Mas é isso, que a atividade Você sente física aí vai no seu além. dia a dia, no seu dia a dia, você consegue relatar aqui o impacto no seu estudo? Porque você Ah, com treina, que nem o certeza, Arthur com falou. certeza. O Arthur relatou que, além desse ganho passou o dia, ganhou. Você sente esses benefícios que nós estamos falando aqui? Dá diferença? Com certeza. O dia que você sai, às vezes a gente consegue sair, sei lá, chega na academia 5 horas, né? A hora que abre. Aí treina bem e tal, volta para casa, pega para estudar. Cara, é outra vida. Porque às vezes você tá tão preocupado com tanta coisa que você não consegue sentar numa cadeira e ler. E aí quando você vai, você tira esse estresse, você parece que alivia, você consegue ver o que está na sua frente, entender. E além da sensação já de ter cumprido um dever do dia, né? Ter cumprido uma meta, e ajuda também a tirar um pouco dessa carga que a gente sente. Então é muito perceptível. E voltando na questão das doenças, né? Eu vejo que a gente, muitas vezes, quando a gente passa pela faculdade, aí na hora de tratar uma hipertensão, uma diabetes, uma hiperlipidemia, primeira medida que a gente vê, mas que na prática a gente acaba que ignora muitas vezes, né? MEV, mudança dos hábitos de vida, igual o senhor trouxe. A medicação, ao invés de eu entrar com uma ah, meu Deus, esqueci o nome do medicamento, uma Losartana, losartana, isso, hidroclorotiazida. uma metformina, que muitas vezes vai ter um impacto, às vezes, de o quê? 10% que o senhor trouxe? Me lembra, É me corrija 10 se eu a estiver vinte por enganado. cento. 10 a 20%, quando o MEV, né, a mudança de estilo de vida, que a gente deveria passar para todo mundo, deveria ser o foco, pode mudar até 50%, né, 50, 60%. Então é uma coisa séria, né? Arthur, É, queria só que falar. um comentário interessante que eu acho que a gente vive um momento muito importante em relação a exercícios físicos, né? Eu sempre gosto de associar a vida e a sociedade com a economia, porque eu acho que as coisas andam sempre muito juntas. Então, a gente vive num país que cresceu nas décadas passadas, né? Em uma velocidade interessante. Hoje em dia não, mas nas décadas passadas sim. E a população comeu muito mal, se habituou a comer muito mal, a viver de forma sedentária durante esse período de crescimento, né? O que levou o Brasil a ser talvez o país mais sedentário da América Latina, se eu não me engano. Só que hoje a gente vê um momento em que a vida fitness ela é de uma coisa da moda, né? Você vê grandes influencers propagando isso, às vezes até coisas erradas, mas propagando de qualquer forma, né? E eu peguei um dado que eu tinha visto, eu cacei para achar de tão interessante que é para notar o tamanho desse movimento e o quão isso pode contaminar a sociedade e a gente vê no futuro o resultado disso, né? Que a gente tem hoje talvez uma juventude e um grupo de pessoas adultas já que estão entrando talvez na academia e talvez nunca saiam. Talvez que bom que nunca saiam da academia e tenham os benefícios disso a longo prazo, né? Eu peguei aqui que no pós-pandemia já
entre janeiro e abril de 2023, abriram 894 novas academias no Brasil. E o consumo de produtos relacionados a treino e academia e vida fitness aumentou 65% em volume em 2023, com 58% a mais de transações. E a associação deles acha que isso vai crescer muito ainda com o passar dos anos, tá? Então, tipo assim, a gente vê que tem um movimento da sociedade nesse sentido, talvez entendendo a importância do exercício físico, tanto para as atividades diárias, como a gente comentou aqui, mas pensando a longo prazo, como o senhor trouxe lá no início do programa. Tem um dado, você falou de dado, eu não vou lembrar agora que eu não tenho ele aqui na mão, mas de cabeça, mas eu já li. Tem livro e tem artigo sobre isso, que relaciona, Karen, inclusive, momentos ruins norte-americanos econômicos, conforme a economia vai piorando um pouco, a população vai entrando numa situação ruim coletiva, né, mentalmente. Você aumenta o número Sim. de corredores na rua. Então, você vê Uhum. que parece como o Arthur colocou, parece até uma reação coletiva inconsciente, nossa, né, como tribo, como coletividade, para buscar uma reação a essa condição que vai contaminando todo mundo, né? E a corrida de rua é muito legal porque ela é igualitária, né? O que você precisa para correr na rua? Nada. Porque a Sim. academia você tem que pagar alguma coisa. A rua não. Tu põe um tênis, Uhum. uma camiseta e vai correr no quarteirão, né? Então é Uhum. interessante essa conexão também de nós buscarmos atividade física, às vezes por um problema aqui que pode vir pela economia, emocional, alguma coisa, né? Às vezes tem pessoas que depois de algum problema muito grave, superação de doença, vão lá querer fazer subir o Everest, vão querer fazer um Uhum. Ironman, não é isso que acontece? O cara está na É, obesidade, passou uma doença muito grave, o cara muda, fala, não, eu vou fazer um negócio maluco, que é é, Ironman, vou fazer outra maratona, não é isso? é como se fosse ali uma segunda chance, né? A pessoa se vê ali, nossa, eu estou tendo uma outra oportunidade. É uma forma de gratidão até, de falar, poxa, eu estou aqui, eu estou vivo, tenho uma segunda chance, e aí a pessoa passa a se desafiar, e às vezes você vê casos assim. Ah, você é maratonista, ultramaratonista, vou subir o Everest, e por aí vai. Tem. Mas tem um dado que me preocupa bastante, por exemplo, nos Estados Unidos, 11% da população americana, em torno de 11%, são diabéticos. E mais ou menos, acho que 21% não sabem que são diabéticos. Olha o que nós temos aí. Justamente pela qualidade da alimentação e sedentarismo. O que que acontece? Nos últimos anos, principalmente quando a gente pega, por exemplo, a época do governo do Obama, a Michelle Obama ela fez uma coisa muito legal. Ela fez o seguinte: ela batia bastante nessa tecla de que as crianças precisavam se mexer mais, que elas precisavam ter mais atividades físicas. Então, as escolas públicas americanas elas passaram de ter as aulas de educação física, que eram em torno de 2 vezes por semana, elas passaram a ter de 4 a 5 vezes por semana. Educação física para as crianças. Porém, tem um outro problema. Então, não adianta você entrar com atividade física, sendo que você não melhora outras coisas, por exemplo, a qualidade do que você come, né? Os ultraprocessados da vida. Então, as escolas americanas, quando você vai lá, porque a gente chama de refeitórios, cafeterias, né? Criançada vai lá comer. Eu lembro que meus filhos estudaram escola pública lá, eu recebia o cardápio do mês. Se você entrar num site de uma escola pública americana, você tem acesso a isso. Então, por exemplo, segunda-feira, não era brincadeira não, hein? Então, vamos supor, pizza de queijo, ou então pepperoni, terça-feira taco, quarta-feira hambúrguer, quinta-feira era frango frito, era isso, juro, o cardápio das crianças era esse. Aí, o que que aconteceu com esse programa da Michelle? Ah, vai ter uma alteração de cardápio. Eu falei, putz, que legal, isso vai ser ótimo. Só que aí, o que que eles fizeram? Eles mantiveram esse cardápio e acrescentaram uma segunda opção de alimentação para as crianças. Então, por exemplo, na segunda você tem, sei lá, pizza de queijo. Ah, mas como segunda opção você tem um sanduíche de peito de peru, por exemplo, sei lá. E a criança podia escolher. Aí eu pergunto a vocês: você chega lá para uma criança, você oferece lá na cafeteria, né, que é o refeitório, a criancinha vai lá pegar a comida, ela vai pegar a pizza de queijo, o hambúrguer, sei lá, ou ela vai pegar o sanduíche de peito de peru? Você entendeu? Então não adianta querer, vamos colocar agora 4, 5 dias de educação física, vou lá malhar, academia, vou fazer atividade. Só que você chega em casa,
a tua alimentação não é saudável. Então tem que ter um equilíbrio para que tudo isso funcione, para que tudo isso se encaixe muito bem, né? Cara, inclusive é um tema, acho que a gente poderia até já deixar armado aqui para a gente dar uma sequência de hoje, do episódio de hoje, com depois focar em alimentação e depois podemos até focar em sono, a seguir desse aqui, para dar um contínuo para quem nos ouve, né? Mas um ponto que você trouxe, claro que a gente entende que o estilo de vida abarca tudo isso que eu vou colocar aí, por exemplo, alimentação e atividade física estão juntas, né? Eu até falo, por exemplo, quem quer emagrecer, não adianta só fazer atividade física, tem que mexer na minha alimentação, porque a atividade física não vai emagrecer. Uhum, O impacto de emagrecimento da atividade física é 10%, 15%, 20%, enquanto o hábito alimentar passa de 50% desse, ou melhor, não sei dá exatamente 50%, mas o impacto é muito maior com o que você come para poder modificar o seu peso, por exemplo, né? Mas uhum, agora eu te trago um dado assim real de 2020, 2019, 2020 lá nos Estados Unidos. Apenas 11% dos americanos são metabolicamente saudáveis. Apenas 11%. Inclusive, esse dado traz o quê? É um dado de segurança nacional dos Estados Unidos. Porque se você tem apenas 11% das pessoas com qualidade metabólica capaz de ser atleta ou ser soldado, você deixa o país em crise. Né? E aonde está a uhum. resolução disso? No podcast de hoje, atividade física, e provavelmente o próximo nós vamos fazer sobre alimentação, que é algo fundamental para todos nós, não é isso? Uhum, exatamente. E é interessante porque, por exemplo, quando a gente fala da sua capacidade cognitiva, de concentração, de foco, para poder estudar melhor, até você ter um melhor desempenho acadêmico, nós observamos que nos últimos anos nos Estados Unidos, últimos não, nas últimas décadas, para falar a verdade, o sistema educacional americano, a qualidade de desempenho dessas crianças tem caído dramaticamente. É um absurdo. Se a gente pegar o que as crianças conseguiam focar, se dedicar há algumas décadas, se você comparar hoje, teve um declínio, uma coisa horrível. A criançada está com problema de foco para ler, para escrever, para matemática, né, os cálculos, etc. Então, acho que está tudo muito junto. Então, a criança, se você aprende a se alimentar bem, no caso, você tem a própria atividade física te impõe o quê? Disciplina. Ela te ensina a disciplina. Então, é uma coisa que você vai trazer para todo o resto do que você for fazer na sua vida, né? Então, se a criança, ela aprende a ter disciplina ali, eu tenho regras a seguir, eu tenho uma atividade física aqui a fazer, que impõe-se regras, claro, para uma atividade física dentro de um ambiente escolar, As conquistas, é né? as conquistas, A etc. autoconfiança. Exato. Então, para vocês verem como tem um fator de impacto muito importante a atividade física, nos Estados Unidos, aquela criança que na escola pública tem um desempenho onde ela se destaca, né? Porque ela é um bom jogador de futebol ou de beisebol, futebol americano, né? Ou em qualquer outra atividade física, ela vai ter o quê? Mais chances de conseguir bolsa, inclusive integral, para grandes universidades americanas. Então, para você ver a importância, né, do que isso pode te trazer, ali até de benefício acadêmico para o futuro, né? Só que é claro, tem que ter um grande investimento ali na base, que é a primeira infância, né? E Agora, aí, pode falar, Paulo. não, só para comparar, né, com o nosso sistema acadêmico aqui, que uma vez que você entra na faculdade, até o ensino médio tudo bem, você tem ali uma aula de educação física na semana, mas a partir do E momento que às você vezes é entra na queimada, viu? A faculdade, aula de educação física é aula de queimada. queimada. É, é. Eu mesmo acho que fora os jogos organizados pelo Atlético, em que o povo vai jogar bola, mas enche a cara de cerveja antes de jogar. Fora isso, eu acho que eu não vi mais nada assim de promoção pelas instituições, entendeu? Arthur? Uhum, Eu acho que essa questão que o Paulo comentou é interessante, né, para marcar aí uma diferença clara entre os dois países, né? São duas realidades completamente distintas em relação a esse incentivo acadêmico ao esporte no ensino superior, né? Aqui ainda existe alguma coisa, principalmente mais no Sudeste, existem uma pegada mais séria em relação aos intermédios, né? Uma coisa mais competitiva no sentido esportivo, Mais esportista é, mesmo, né? ah, Menos no de geral, festa. no geral não existe, pelo menos na grande maioria das universidades. Mas isso é uma questão, acho que talvez organizacional e cultural, né?
Se tem uma coisa que os americanos sabem fazer, é entretenimento, transformar qualquer coisa em um entretenimento lucrativo. E a gente Um não evento consegue. grandioso. A gente não consegue encher um estádio para ver um campeonato estadual de futebol. Quem dirá um campeonato universitário, entendeu? E os americanos conseguem, o que é impressionante, né? Eu- Gente, é uma loucura. As universidades lá, por exemplo, meu filho está lá na UF, né, na Universidade da Flórida. Gente, é uma coisa maluca as atividades físicas lá. O futebol americano é um negócio assim, incrível. A gente, é uma história que eu posso trazer um dia para vocês, que é muito interessante. Da onde é que surgiu o Gatorade, né? O Gatorade que a gente toma na Universidade da Flórida. Surgiu porque, até, curiosidade, vai, agora eu vou ter que contar para vocês, rapidinho, vai. Vai O que lá, vai Vamos de lá. que Seguinte, agora vai, agora vai. Então é o seguinte, olha, o Gatorade foi criado na Universidade da Flórida. A história é muito legal. Então, os atletas lá, os jogadores de futebol americano, o calor da Flórida é um negócio assim absurdo. É um negócio assim insuportável, é um calor abafado, né? É aquele calor seco, uma coisa muito ruim. E você se desgasta muito, muito mesmo. Então, o que acontecia? O desempenho desses alunos, desses jogadores de futebol americano, não era satisfatório, não era muito bom. E aí, o departamento de química, de medicina, etc., o que que eles fizeram? Eles começaram ali, eu não lembro agora o nome do médico que ajudou a desenvolver isso, mas eles começaram a criar uma bebida porque pudesse repor ali. Como é que eu vou colocar, gente? Me ajuda. Sei Os lá, sais o- minerais potássio, perdidos as os da minerais, eletrólitos. suor. É. os eletrólitos, exatamente, né? E aí esse departamento criou essa bebida e falou, pô, vamos testar onde? Vamos testar nos nossos atletas. Aí eles foram para os jogadores de futebol americano, chegaram lá para o coach, o treinador, e falaram assim: olha, é o seguinte, nós temos uma bebida, a gente quer testar com vocês, porque eles só tomam água e eles não conseguem ter um desempenho bom. A gente acredita que isso possa ajudar. O coach, o treinador, falou: não, com a minha equipe de jogador de primeira linha, vocês não vão testar isso, vocês vão testar com os reservas. Beleza, testa com os reservas. Os reservas começaram a gostar tanto disso que eles começaram a ter um desempenho muito melhor do que os jogadores titulares. E começaram a ganhar várias partidas. Aí o coach falou: não, peraí, agora tem alguma coisa estranha aqui. Vai, pode começar a dar para os meus atletas aqui da primeira linha, para os meus jogadores de primeira linha. Eles começaram a tomar. E o desempenho aumentou muito. Eles começaram a ter muito mais disposição durante os jogos. E aí foi criado o quê? Qual é o mascote da Universidade da Flórida? É o Gator. Eita, São os jacaré. Gators. Gator, jacaré. Por isso que se chama Gator Aid, que é para ajudar os Gators. Tradução de aid é ajuda ali, né? Então, Gator Aid. Juntando ficou Gatorade, que é o Gatorade, né? Gatorade. Essa história do Eu não Gatorade que depois sabia. fez Que muito sucesso, foi genial, cara. vendido, foi vendido, teve a patente, enfim, a universidade quis uma parte do que esse médico tinha desenvolvido financeiramente, blá, blá, blá. Uma história interessante, mas olha a importância, Muito bom. né? E assim, outra coisa que eu também queria destacar aqui, já caminhando para os finalmente aqui do podcast, infelizmente, a atividade física, além de tudo isso que a gente trouxe aqui, né? Eu acho que vale destacar que a atividade física de fato, ele, ele consegue ser justo e igualitário. Em que sentido? O dinheiro não compra. Então, o cara quer subir o Everest. Ele pode ter dinheiro porque é caro subir o Everest. Mas se ele não tiver aptidão física e treinar para subir, ele não consegue. Ah, mas ele é filho de alguém, ele é da família real, e daí? Ele quer correr o Ironman? Ele vai ter que treinar para correr o Ironman. Ele pode contratar, ter dinheiro para contratar melhor, comprar a melhor bicicleta, o melhor equipamento para nadar, óculos, o melhor treinador de corrida, mas quem vai ter que treinar é ele. Quem vai ter que suar é ele. Quem vai ter que avançar os seus limites pessoais é ele. E o dinheiro não compra. Então, eu acho que ao mostrarmos que temos essa validação física, né? Só um dado também, nas tropas especiais, por exemplo, dentro do grupo lá tem um atirador de elite, né? Que é o cara que tem uma melhor habilidade para tiro à distância, que faz parte da equipe no ataque. E normalmente o atirador de elite ele não tem tanta durante o ataque lá, ele fica mais resguardado lá, quieto, dando apoio na logística. Mas dentro do grupo ele normalmente tem que ser o que tem mais aptidão física. Por quê?
Porque ele não precisa. O interior, o cara que vai atacar na frente, ele tem que ter mais aptidão física do cara que está parado lá, quietinho, tem que ter mais tranquilidade só para dar o tiro correto. Mas por quê? Porque a maneira do atirador de elite provar que ele tem disciplina e é reconhecido pelo corpo, pela aptidão física dele, mesmo não precisando, então os pares dele vê que, pô, esse cara tem até disciplina para ser fisicamente bom, o que dirá para afinar o tiro dele. Então é uma maneira que assim, não tem como se comprar, você tem que mostrar. Então aqui vale também essa validação, aqui cabe essa validação sobre o impacto social que a atividade física traz, além da parte que a gente falou, física, mental, né, cognitiva, de memória, de atenção, de compreensão, né, faculdades superiores cognitivas, né, também tem a validação social, que o dinheiro não vai comprar. Né? Então, acho que isso é importante destacar. E aqui, assim, acho que já ficou claro que a gente recomenda, e é difícil, às vezes, sair da inércia do dia a dia, né? Então, assim, o que a gente poderia deixar aqui, os alunos que estão aí no dia a dia, qual que seria a sugestão aí, Paulo, Arthur? Porque, assim, começar o quê? Devagarzinho, tentar achar o que te apetece, como é que é? Porque, às vezes, a própria musculação talvez seja um caminho interessante. Qual seria a recomendação de vocês, pelo que vocês veem aí na atividade da faculdade e tal, para o pessoal sair dessa inércia que é difícil, né? E lembrar o seguinte, não precisa ser todo dia. A recomendação pelo OMS dá o quê? Daria 20 minutos, 30 minutos por Acho dia, que é 5 uma vezes hora por e meia semana. por semana. Que vai dar o quê? 20, 30 minutos segunda a sexta, né? Ou então 2 dias, 45 minutos, enfim, que dá uns 150, 160 minutos por semana. Então veja que não é muito, porque ninguém está querendo que seja atleta. Nós estamos querendo que saia da inércia do sedentarismo. Então, qual seria a recomendação rapidamente aí que a gente pode provocar o pessoal com alguma sugestão para mudar? Sair da inércia. Assim. Pode falar, Arthur, perdão. Tá? Eu acho que, é, pensando na questão prática do dia a dia, a academia é extremamente prática. Né? A gente é um exercício rápido, pré-programado, você faz seu programa, chega lá sem surpresas, é apalatável de se colocar em uma organização semanal, né, por causa disso. Você tem previsibilidade do que você vai encontrar. Tipo, eu vou correr, às vezes tem alguma coisa, demora mais. Também dá para organizar, né, doutor? Mas é um pouco mais difícil. Bike, para mim, como eu disse, eu não gosto dessa uma rodada muito curta, então é complicado de encaixar no dia a dia, mas a academia é bem fácil de organizar. Mas aí vai um ponto importante que o senhor comenta muito com a gente em off, que é a questão da briga mental, né? Sair da inércia é difícil, mas se manter fora da inércia é mais difícil ainda. Eu, puxando o exemplo da bike, sair de casa é muito fácil. Eu dizer, vou pegar a bicicleta e vou andar, eu gosto, então vou sair e vou andar, é bom, eu gosto. A dificuldade é quando você tá na BR numa ladeira e você tá na metade dela, justamente na metade da ladeira. É lá que você começa, pô, eu vou dar uma parada, o fôlego começa a sair, o ácido lático começa a entrar, começa a doer, você fala, pô, vou encostar aqui um pouco. E pelo menos para mim é legal, porque quando eu vou começar, consigo pegar uma boa frequência de bike, tem alguns lugares específicos que eu já conheço que na primeira vez eu não vou conseguir ir até o final da ladeira, talvez. Vou encostar um pouco antes, parar um pouquinho, beber uma água e continuar. E com o tempo você vê que você vai conseguindo ir mais longe até o final que eu subo a ladeira toda e vou embora. E tem essa questão meio psicológica também, tipo, a ladeira é muito ruim, dói, e você pensa, poxa, chegar lá em cima, eu vou parar, eu vou beber água, eu vou parar completamente. Você chega lá em cima, e aí você começa a pedalar mais leve, porque o negócio tá um pouco plano, né? E logo começa a descer. Aí você pensa, pô, vou mais um pouco. E aí vai, entendeu? E você vai mais longe, mas tem que passar pela adversidade. O que é um momento, um rito de passagem, sei lá, da. Você acabou de trazer, Arthur, um dado que os exercícios também treinam a gente, né, Karen? Que é a parte mental, que a gente acabou de falar. Como é que adquire confiança com os exercícios físicos? É isso. Então, na hora que você está subindo a ladeira, falar, vem a mensagem, pare. Aí você fala, não, eu vou vencer a mim mesmo, eu vou continuar subindo a ladeira. Então, eu brinco, quando eu já falei para vocês aqui, na maratona, tem a barreira dos 30 km. Então, o cara tem que passar a barreira dos 30. O que é a barreira dos 30? É o seu corpo falando, chega. E ele traz vários argumentos a você para você parar. E você tem que se superar e falar, não, vou continuar. Quando eu treinava lá para outra maratona, eu brincava, ia sair para correr 20 km. Treino normal do dia. Aí você está correndo bem até. Você está correndo normal, mais de 10 km por dia. Então, correr 10 km era tranquilo. Quando começava o treino? Às vezes, para correr 20, era no quilômetro 17.
era no quilômetro 15. Que aí vem aqui, pô, já correu 15, pô, tá bom, para que esses 5? Volta para casa, vai andando, pode andar. Aí cabe o quê? Opa, não, tem que cumprir com o objetivo. E isso se transfere para onde? Para o dia a dia, para ter fazer uma prova, para estudar, para entregar um projeto, escrever um artigo, preparar uma aula, para ter compromisso com o papai, com a mamãe, com a família, com tudo. Então, como é que você forja alguém? O exercício é uma grande ferramenta que você consegue adquirir e moldar a pessoa. Então, esse é um grande benefício que você traz também. Então, aí, a dica do Arthur e o Paulo. Tem alguma dica aí? Vai para academia, né, Se cara? eu, O Paulo, acho que é só ali. é, mas se eu puder complementar o que o Arthur disse, puxando lá o livro do Jocko Willink, né, de novo, que a gente puxou no episódio passado também, que o que eu converso com o Arthur às vezes, que eu até brigo com ele de vez em quando, né? A gente tem esse relacionamento de irmão mesmo, que é o quê? Ir além da motivação. Você tem que ir pela disciplina, pelo fato de você precisar ir. Porque muitas vezes o Arthur, a gente está conversando e tal, ah, vamos treinar, vamos para academia, vamos fazer alguma coisa? Não sei, hoje não tá legal e tal. Cara, vai ter dia que não vai estar bem, mas se for deixar para fazer só quando você estiver bem, você perde o time, entendeu? Tem que ter uma constância. E aí, nessas, a gente acaba, às vezes, no meu caso, pelo menos, né, principalmente academia, você vai fazer um treino mais puxado, um treino mais sofrido, mas você vai, mesmo que seja, sei lá, faz 2 exercícios. Mas o importante é ir, o importante é não ficar parado, independente. E aí, puxando, o exemplo que eu tenho da academia, pelo menos, com essa questão da resistência, né, que seria o quilômetro 30, eu acho que seria o agachamento, cara. Para aumentar o peso no agachamento, você tem que ter coragem, tem que ter uma disciplina para não fraquejar. Assim, se eu pudesse dar a minha parte aqui. Muito bem. Cara, então, seu final aí, a sua dica aí para quem está querendo começar, qual seria? Meta, gente, sempre tem uma meta. Para a vida toda, tá? Vida toda, sempre tem uma meta e cumpra com essa meta. Tente pelo menos ir até onde você pode para cumprir com essa meta. Você vai sentir que o prazer, que a recompensa que vem depois vale muito a pena. E acho que tem uma frase que eu quero deixar para vocês, que é o seguinte: o seu corpo é um templo sagrado. É um templo. Ele habita, ele guarda o que existe de mais precioso nesse mundo. A tua existência, você. Então, cuida disso. Cuida. O máximo que você puder. Então, assim, você vai ver que a atividade física vai te trazer mais clareza, vai te trazer amor próprio, vai te trazer satisfação, vai trazer uma porção de benefícios que eu vou falar para vocês, dificilmente algum medicamento vai trazer, e ainda sem efeito colateral, como foi falado aqui, tá? Então é isso. E assim, o que você acabou de colocar, cara, eu complementaria para fechar. E, por exemplo, no meu caso, pô, para ir treinar às vezes 4:30, 5 da manhã, é difícil. Mas aí eu uso o quê? Eu tenho o meu personal trainer. Então eu sei que tem um cara me esperando lá. Então se eu não for, fica chato. Então isso é meu ancoramento para poder sair de manhã. Porque eu falo, é uma briga, não é fácil sair de manhã. Pô, eu não tenho Uhum. condição de pagar um personal trainer. Pá, você vai para o grupo de corrida? Entra no grupo de corrida às 5 da manhã. Às vezes eu vou treinar aqui, tem um grupo que corre às 5:30 da manhã. Então quando você se engaja com o grupo lá, tu vai ter compromisso de ter. Então, é uma maneira indireta de você ter compromisso de vencer aquela Uhum. inércia e ficar na cama, né? Ou então um Uhum. esporte coletivo, então você vai ter que ter o treino do grupo. Tem algumas pessoas que aqui conheço aqui que treinam futebol, então tem o treino do time e tal. Então é uma maneira de ancorar. Então, assim, gente, não tem certo e errado. Desde o Uhum. pilates, desde o alongamento, o esporte em grupo, jiu-jitsu, corrida, bicicleta, academia, exercício livre, crossfit, sei lá. O importante é entender que é o que você acabou de falar. O seu corpo é um templo, você vai ter benefícios físicos, mas a gente acabou de mostrar aqui que os benefícios mentais são bárbaros. E além de evitar a parte negativa, traz coisas positivas. Então, agradeço aqui a presença de todos vocês mais uma vez nesse importante podcast. Deixar a mensagem aqui que então que exercício ele não é só saúde, é estratégia de performance, que movimento é sim um grande remédio, né? Ele mexer no nosso corpo
É uma das formas mais diretas de destravar ou de promover melhorias no nosso cérebro e na nossa mente. Então, isso é real, isso é ciência, isso é neurociência. Não esqueçam disso. Obrigado a todos. Espero que tenham aproveitado e feito nosso episódio Entre Neurônios, promovido novas e boas sinapses a todos vocês. Valeu, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, obrigado. Até mais.